Hoje nós vamos falar sobre esse encontro aí, né, do SIGA, que aconteceu na manhã de hoje, né, lá na Cidade do Galo. Um grupo de jornalistas convidados estiveram lá para entender melhor como é que funciona o SIGA do Atlético. Então, Vini, vamos explicar como é que funciona o SIGA mesmo. Eu sei que você já me falou que o Lianco é um mérito do SIGA, né? Eu tô achando esse SIGA, ó, deixa eu chegar aqui perto do Vini. Foi uma manhã bem produtiva, tá, Admara? Muito legal, porque tivemos a oportunidade de conhecer mais detalhadamente como funciona o SIGA, que é o Centro de Informação do Galo, muitas vezes criticado pelo torcedor, às vezes com razão, realmente, mas a gente precisa ter mais embasamento até para poder, né, elogiar ou criticar. E foram 31 jornalistas e influencers nesta reunião, além de 6 torcedores sócios do Galo na veia, que estiveram também participando deste encontro. O Rodrigo Weber, que gerente de mercado do SIGA, que fez essa apresentação, não foi gravado, né? A gente não teve a oportunidade de fazer imagens ali do momento da reunião, mas depois conversamos com o Rodrigo Weber e daqui a pouquinho a gente vai ouvir algumas falas dele. Mas só para contar um pouquinho então, né, do que eu pude coletar de informações hoje. O que você aprendeu? O que eu aprendi na aula de hoje. Na aula de hoje. É basicamente a função do SIGA, né, otimizar a tomada de decisão do Atlético por meio de uma melhor atuação no mercado, por meio também de análise das equipes adversárias, da própria equipe atleticana, do desenvolvimento de jogadores, e eles utilizam de várias ferramentas para fazer isso, né, muito embasados em dados estatísticos, em análise de desempenhos. E algo interessante que o Weber falou é que, segundo um estudo que ele apresentou, 49% do sucesso de um clube está diretamente relacionado à capacidade financeira. Então, assim, né, quem tem mais grana geralmente vai colher melhores resultados. Mas os outros 51% está muito relacionado à eficiência operacional do clube, que tem muito a ver com essa base de dados, com a assertividade do clube no mercado. Então, ele até falou, né, é difícil hoje competir, por exemplo, com Flamengo, Botafogo e Palmeiras em relação ao poderio financeiro, mas o Atlético compensa justamente com esse departamento de inteligência, um departamento de informações. Ampliando, né, a sua forma de observar jogadores, seria justamente, isso, né? Justamente. E o Atlético, ele tem mais de 50 mil jogadores na sua base de dados. Jesus. O SIGA tem mais de 50 mil jogadores na base de dados. E aí em 2024, né, para trazer um número aqui para o torcedor, o Atlético analisou 6.600 jogadores. Destes, 1.000 passaram por uma avaliação mais aprofundada, que significa o quê? Uma análise do comportamento tático, técnico, adaptação desse jogador ao modelo de jogo que foi proposto. Então o SIGA vai fazendo uma peneira. Destes 1.000 jogadores, a lista foi reduzida para 150 atletas, que aí sim tiveram uma análise mais criteriosa, com observação in loco, uma pesquisa sobre aspectos comportamentais, que é algo que o Rodrigo Weber chamou muita atenção. Não é simplesmente olhar o que o robô está falando ali. Tem uma análise também que é um pouquinho mais subjetiva, né, sobre a questão comportamental, como é que esse quase jogador... humana mesmo. Exatamente, lá, de humanizar a pessoa. Exatamente. Como é que esse cara se comporta fora das 4 linhas, o histórico familiar, tudo isso, além de histórico de lesões e também a viabilidade financeira daquele atleta. E aí, para fechar esse número do Atlético no ano passado, depois de tanta peneira, o SIGA, ele recomendou ao Atlético, à diretoria, 55 jogadores, e depois que é recomendado, e aí a diretoria fala assim, beleza, vamos contratar, esse jogador ainda passa por uma entrevista, uma apresentação que o SIGA, juntamente com o Vitor, geralmente é a pessoa que faz também com o Rodrigo Weber essa apresentação ao jogador do projeto atleticano, que aí é explicado também. Aí apresenta para o jogador. Apresenta toda a história do clube, apresenta como que é a cidade do Galo, como que é a cidade de Belo Horizonte, explica que a cidade do Galo não fica exatamente em Belo Horizonte, mas na região metropolitana. Conta a história. Tudo. E um exemplo que legal que ele citou foi que essa apresentação foi realizada para o Lianco e foi algo que seduziu muito o Lianco a jogar no Atlético, que ele tinha uma proposta financeiramente melhor
do Botafogo, mas que quando ele viu essa apresentação, e ali eles fazem uma montagem já com o jogador vestindo a camisa do Galo, quando ele viu a montagem dele com a camisa do Galo, ele falou assim, é isso que eu quero pra mim, vamos dar andamento na papelada, eu quero jogar no Galo. Uma pergunta, e aí no caso, óbvio que você falou aí da parte financeira, então eles têm acesso ao orçamento do clube também, Sim, o que pode ser investido. Vou até dar um exemplo sobre isso daqui a pouco, mas vai lá. Tem no orçamento. E onde é que entra a comissão técnica e o treinador aí? Tudo passa pela comissão técnica, porque assim, o Lélio citou bem, né, a questão do Cuca, que é um técnico que indica muito os jogadores e é muito conhecido pela montagem, pela capacidade de montar elencos. Ele falou que, mesmo que seja uma indicação do Cuca, tem que passar pelo Siga. Então, por exemplo, o Rony era um jogador que o Cuca queria muito, mas o Siga também já estava monitorando. Se o Cuca indicou o Rony vai passar por todas as etapas passa que o por essa etapa, já está habituado a fazer, que aí vai analisar ali o histórico do atleta, como é que foi o rendimento dele nos últimos anos, pelos clubes que ele passou, e aí sim eles reúnem e apresentam ali para a diretoria, aí a gestão do futebol vai tomar a decisão final. Uma curiosidade em relação, por exemplo, à contratação do Palácios, que muitas vezes é alvo de críticas. Isso. Essa história eu quero ouvir. Pois Vamos lá. Boa, né? E outra também, viu? Um pouco mais pra trás aí, mas vai. Eu sei quem é, vai. Vou contar do Palácios, depois você cita essa aí, tá certo? Não sei se eles citaram lá, mas vai lá. Tá. A do Palácios, o Rodrigo Weber falou que em 2024 foi na época que o Felipão ainda treinava o Atlético, ele pediu um ponta canhoto. Então o Atlético precisava ir atrás de um ponta canhoto, o Siga Ele não deu nomes. Não, ele queria um jogador com essa característica. Ele não indicou um nome específico. O Atlético tinha na sua base de dados ali, o Siga, alguns nomes, uma lista ali de aproximadamente 100 nomes, e que o Palácios não era um dos primeiros nomes dessa lista. Aliás, o primeiro nome dessa lista era o Gabriel Peck, que estava no Vasco e hoje está atuando no futebol norte-americano. A gente acertou então, né? No Los Angeles Galaxy. Mas o Vasco pediu 10 milhões de euros, então era inviável. E aí o Siga tinha que encontrar um atleta dentro também do que o Atlético estava disposto a pagar, que era cerca de 3 milhões de dólares, que foi o valor que o Atlético pagou pelo Brian Palácio. Então, o Siga foi oferecendo ali, esse nome, aí não dava, esbarrava na questão financeira. O outro já estava negociando com outro clube, até chegar no Palácios, que era um nome que estava assim, avaliado pelo Siga e que se encaixava neste valor estipulado pela diretoria. Aí sim o Atlético apresentou o Palácios o Siga apresentou o Palácios para a diretoria e para o Filipão e deu o desfecho aí positivo para a contratação do colombiano. Antes do Daniel falar que nome ele quer saber, satisfeito com a explicação do Palácios, Lélio Gustavo? Não, tranquilo. Lembrei de quando eu jogava videogame, quando eu conseguia jogar o FIFA, era mais ou menos isso. Filtrava e aparecia. Aí você tinha ou não o dinheiro para comprar, né? Mas é claro que meu clube era mais rico. Entendi. Você tinha mais para investimento. O videogame ficou um pouquinho mais fácil, né? Videogame muito mais. Muito mais. Gasta à vontade, mas né? É isso aí. Agora, eu só teria, assim, uma pergunta a fazer. E do 100, qual era a colocação do Palácios? Interrogação. Hein? Claro que eles não falaram, aí a gente vai ficar com essa interrogação, porque aí ele não falou, viu, Lélio? Era o 98. Não era um dos primeiros da lista, não, tá? Ele falou que ele não era um dos primeiros, aí um dos primeiros é o resto todo, mas foi bom o Vinícius lembrar. E do Gabriel Peck, que sempre que ele é um sonho do Atlético já de um bom tempo. Um bom tempo, desde quando ele surgiu no Vasco. No ano seguinte o Atlético já tinha tentado, mas aí o Vasco também, precisando de dinheiro, passou ele nos cobres lá para os Estados Unidos. Não só ele, como esse outro rapaz, que tá lá no Corinthians também, né? É o Thales Magno o nome dele, né? E o PEC, a gente lembrou aqui no início da temporada, o Atlético também foi novamente, fez consulta. Ele continua lá, então. Tá lá na lista ainda, né? Eles fizeram consulta. Quem você gostaria de saber? Vamos Aquele ver se eles falaram. atacante é Fábio Santos? Fábio Gomes. Fábio Gomes. Fábio Santos é o lateral. Fábio Alguém Gomes. perguntou? É do Fábio Gomes, a turma não entrou em detalhes, não. Completamente fora de qualquer parâmetro, né? Mas eu acho que nem existiu o Siga ainda, viu, Seabra? Existia. Foi o Siga que indicou ele. Será? O Siga existe, se não me engano, desde 2018 e ele passou por uma reformulação em 2021.
Trocou até o comando, né? Quem comandava, Não, o Fábio Gomes, quando chegou, o Atlético estava contratando, se eu não me engano, Nátio, jogadores até antes um pouco, mas de repente surge um Fábio Gomes que ninguém nunca ouviu falar, entrou nos jogos aí no Campeonato Mineiro, todo desengonçado, todo fora de qualquer padrão ali, fora de qualquer parâmetro, muito longe das contratações que o Atlético estava fazendo. Sinceramente, ali, eu me lembro de eu criticando o Siga nessa época. Eu falei, pô, mas esse cara foi indicado pelo Siga, desse jeito aí? Sinceramente, não tem nenhuma condição de jogar futebol profissional. Me desculpe, com todo respeito, mas não dá. E aí eu fiquei com meio pé atrás, né? Agora, com essas reformulações, com essas mudanças, enfim, é importante fazer a triagem, mas não é também só isso, né? Ah, com certeza não é, né? Mas a gente tem a entrevista agora, não tem? Exato, vamos ouvir então, né, a primeira parte aí da entrevista com o Rodrigo Weber, que é o gerente de mercado do Siga, e ele fala sobre a mudança de característica do elenco de 2024 para 2025. Ele foi até transparente e aberto, que ele falou que realmente achava o elenco de 2024 desequilibrado. Então o Atlético o Atlético trabalhou em 5 pontos para poder captar novos jogadores para 2025. Esses pontos são melhorar a parte física do elenco, ter jogadores mais versáteis para atuar em diversas posições, valorizar jogadores brasileiros, diminuindo o número de estrangeiros, buscar jogadores com mentalidade mais competitiva e jogadores com a idade entre 24 e 29 anos, que segundo estudos é uma faixa etária que o atleta consegue atingir o seu auge físico e técnico, e o Rodrigo Weber fala mais sobre essa questão. A gente identificou na avaliação de elenco 2024, que é um trabalho que a gente faz que é bastante robusto, que tem a participação da comissão técnica, que o Atlético tinha alguns desequilíbrios no elenco que a gente precisava buscar no mercado jogadores que atendessem algumas características específicas. Então, a gente precisava de jogadores mais físicos, que tivessem índices físicos melhores, a gente precisava de jogadores mais versáteis, que pudessem jogar em mais de uma função. A gente precisava de jogadores com uma mentalidade competitiva maior, que eles tivessem uma reação melhor em momentos de adversidade. A gente precisava mais de jogadores de idade pico. Então todos esses critérios foram apresentados para a direção, foram levados em conta na avaliação dos jogadores, e eu acho que a gente foi muito feliz nas escolhas e conseguiu melhorar o elenco do Atlético em todos esses aspectos. Então ele falou também, né, que é uma outra dúvida do... Ô Vini, pois não, Lélio. Só um minuto, olha, esse detalhe do ponto físico, você sabe que me fez lembrar daquela decisão contra o Flamengo, né? E o Wesley desfilando como se estivesse andando na casa dele, no primeiro gol do Flamengo. E também no jogo contra o Botafogo a gente viu que as pernas, né, não estavam boas. Realmente foi um ponto bem observado aí pelo Siga. Parabéns, viu? Parabéns. Ele só falou o seguinte, que esse estudo ele só não leva em consideração o Hulk, porque foge completamente dos parâmetros. Ele falou assim que o Hulk ainda vai atingir o ápice com 45 anos, lógico, brincando, mas que o Hulk foge completamente... a regra. E assim, não sei o que ele falou, mas também foge de muitos outros parâmetros, né? Quando você vai contratar um jogador, que eu tô falando de ponta a ponta, né? Craque, aço e tal, você não vai fazer ele passar por metade dessas coisas do Siga. É óbvio que não. Né? A busca por jogadores para poder diminuir ali a defasagem, né, de posições e tudo mais, ou a composição de elenco, é que faz passar por isso aí. Mas quando o cara é o cara... Não tem essa série de coisas. A apresentação, acho que é possível o cara entender ali melhor como é que é e tudo mais, mas não tem. Não tem como você fazer isso quando você contrata um craque fora de série. Isso não tem como fazer isso. Assim, até sobre isso, Dimara, porque um outro aspecto que eu falei aqui que eles analisam muito é a parte comportamental, né? Se o jogador tem um histórico de problemas e tudo, só que tudo isso é levado, assim, para a comissão técnica, para a diretoria, para ver se vale a pena ou não. Exemplo, ainda não tinha o Siga, mas 2012, quando o Atlético traz o Ronaldinho, ele tinha um histórico de problemas? Tinha, nunca ia vir. Mas e aí, vale a pena ou não vale? Entende? Então, tudo isso tem que pesar na balança. Também nada é certeza, né? Assim, por exemplo, o Calil daquela vez trouxe o Ronaldinho Gaúcho. É problema, o Ronaldinho podia ter feito a mesma coisa que ele fez no Flamengo aqui. Podia ter acontecido nada, né? E aconteceu o contrário. Mas nada é certeza de nada. É lógico que é legal ter um norte
parte aí do SIGA, dessa parte de informações todas e tal, mas nada é certeza de nada, né? Mas aí o time de 2013 ia ser difícil de ser formado, hein? Ia muito. Então você lembrar de uns nomes aí. Ia dar bomba em muita gente, hein? Exatamente. Joey Tardelli, Ronaldinho, vou te falar, hein? Velho. Tem a galera. É melhor nem começar. Já tinha ali pelo meio também. Enfim, vamos seguir, veio a Libertadores, que é o que importa. É isso que eu tô dizendo. Porque às vezes o torcedor tá acompanhando a gente do outro lado e fala assim, mas assim, isso é muito didático, né? Isso é muito números, isso é muito fora de uma, como você disse inicialmente, humanidade, né? Do que é humano. Então, só para que fique bem claro, né? Tem os que ultrapassam o que é o ser humano mesmo ali. Aí você traz e fala assim, ó, tem isso, isso e isso. Aí o cara fala, não, mas em campo eu dou conta dele. Aí, meu filho, não tem siga-me, meus que bons. dê certo, siga meus bons e tudo mais, porque eu não sei como é que vai ser. Pois é, Odmar, mas dentro disso, rapidinho, porque o futebol você não está contratando um robô, você não está contratando máquina. Então, assim, tem muitos fatores que extrapolam. Às vezes você pode ali, com base nas estatísticas, fazer a melhor peneira possível para trazer um cara que se você imagina que vai render muito, isso pode não acontecer até por problemas fora de campo. Vou dar um exemplo aqui que o Weber citou. Ele citou abertamente, que ele falou até que o jogador já está aposentado, não teria problema. Mas vocês lembram do Ney, lateral do Internacional? Carequinha. Sim. Foi campeão da Libertadores de 2010. O Weber... Titular muitos anos, Isso. O Weber trabalhou no Internacional e ele falou assim que o Ney era um lateral assim, de muita entrega, estava se destacando, muito fisicamente, muito acima. E em determinado momento o rendimento dele começou a cair bastante, muito criticado pela torcida, queria a saída dele, e aí eles foram entender o que estava acontecendo com o jogador, e ele tinha acabado de passar por um divórcio, e a esposa dele tinha se mudado com a filhinha pequena, e ele ficando sem o contato com a filha, abalou completamente assim, o psicológico do jogador, e isso refletiu em campo. Então, o que era do Furacão? Oi? É o que era do Atlético Paranaense? Pelo Atlético Paranaense. Ele jogou pelo Atlético também? É o lateral direito, né? Jogou no Atlético Paranaense. Era bom jogador, realmente. Aí você vê, é a questão que a gente está falando da humanidade, né? Do ser humano, da percepção que o treinador tem, que o diretor de futebol tem, de quem convive ali com o jogador tem. E isso aí foge desse tipo de análise de números frios, né? Por isso que o Weber falou também dessa questão, né? O que mais? Exato. E aí ele falou também, respondendo a uma dúvida do torcedor, até o Lélio falou sobre isso, né? Mas toda a contratação passa pelo SIGA. E aí, se foi indicação do treinador, o SIGA também tem participação nisso? O Weber falou mais. Hoje o nosso trabalho está muito respaldado pela direção do Atlético. Todos os jogadores eles passam pela nossa avaliação. Os jogadores, mesmo os jogadores indicados pelo treinador, a gente avalia, a gente tenta aferir todos os aspectos possíveis para fazer uma recomendação mais completa. E faz muito tempo já que todos os jogadores que são contratados é porque a gente olhou e gostou e acha que eles vão dar um bom retorno para o Atlético. Então, né? Alguns jogadores partem do treinador, outros partem do SIGA, mas todos passam por esse departamento no Atlético. O exemplo do Lianco que ele deu foi totalmente do SIGA, partiu do SIGA, e aí foi levado para a comissão técnica, à época o Gabriel Milito gostou muito, aí o Rodrigo Weber até brincou, falou assim, esse eu falei, traz de todo jeito, porque esse eu tenho a expectativa que vai render, mas nem todos dão certo, né? Como o Seabra lembrou muito bem aí do caso do Fábio Gomes, que talvez tenha sido a maior crítica, né, em relação a indicações aí do SIGA. E acho assim, por isso que é legal, né, o que o Atlético está fazendo. Na verdade, o Atlético vai apresentar todos os setores dele, né, não sei se é cada semana, 15 dias, eu não sei. Vai ser feito Eles estão definindo ainda. Eles estão definindo como é que vai ser, mas nós, jornalistas, influencers, enfim, vamos poder conhecer todos esses lados do Atlético de Trabalho. Mas eu acho que o SIGA ficou muito marcado nessa questão do Fábio Gomes, né? E aí, quando eles falaram muito, como se lembra do SIGA, relaciona diretamente a isso, acaba sendo injusto em relação ao trabalho que é feito e que, né, a gente está vendo, é muito sério, com o respaldo da diretoria, modernidade, né? Não é aquela história que o torcedor sempre brinca, né? Manda aí os melhores momentos dele e você dá uma olhada dos melhores momentos do contrato. Não existe mais isso, né, gente? Isso é profissionalismo. E eles observam o tempo todo, né? Não está observando um cara hoje especificamente, está observando um que tem 16, que está lá não sei na onde, por isso que tem esse número enorme, né? De jogadores que estão
ali na planilha do Atlético, mas que efetivamente são observados com 16, com 17, com 18, com 20, com 30, né? Uma série de situações. Né? Um outro exemplo, o Patrick Silva, ele falou que o Patrick Silva estava encabeçando a lista dos melhores jogadores, melhores possíveis reforços com base na avaliação dos jogadores sub-20. Então, quando surgiu a negociação ali do Paulinho, o Atlético já colocou o nome do Patrick na lista, né? Porque já tinha essa já tinha ele na base de dados. Ele até revelou também que o Atlético queria inicialmente também nessa negociação o Rony. A princípio não deu certo, mas depois o Rony acabou vindo também muito pela ajuda do Cuca. Mas é isso, Odmar, assim, eu acho que a gente não está aqui para fazer propaganda do SIGA, claro, mas simplesmente para poder repassar as informações que foram fornecidas hoje. Daqui a pouquinho eu estou soltando uma matéria também no portal com todas as informações detalhadas em relação ao trabalho do SIGA, e aí cabe a você, leitor, para quem está conosco, né, fazer a sua interpretação. Isso não isenta a gente aqui de fazer críticas ao SIGA, ao Departamento de Informação do Atlético, só que a partir de agora a gente consegue ter críticas mais construtivas, né, mais embasadas. Entendendo melhor. Né? Exatamente. Eu acho que até o mérito do Domênico, né, o Domênico foi para lá, essa coisa do Paulo Brax dar uma coletiva depois do jogo, do nada, esse tipo de apresentação, isso é legal, e é isso que faltava ao Atlético nos últimos tempos. O Atlético virou um clube de nota oficial, de não ter cara, de ninguém sabe quem vai falar, se fechou, aí quando ganha todo mundo aparece, quando perde some todo mundo. Não pode ser assim, quando ganha aparece todo mundo, quando perde também tem que aparecer, tem que dar explicação. O Paulo Brax vai lá e fala, me falem aí o nome, não tem pauta, falem aí o nome dos jogadores que eu vou falar quantas andam as contratações. Isso é legal, levar para conhecer o SIGA, que todo mundo critica pelo Fábio Gomes e tal, é legal saber como funciona. Aí sim é uma coisa da gente se elogiar na comunicação do Atlético.